Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com portfólio, imersão profissional, análise econômico-financeira e orçamentária, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou nas demais, você tem alguma dificuldade, precisar de algum apoio, é só entrar em contato conosco. Nosso contato está na descrição, beleza? Primeiro contato ali na descrição. Também peço que você deixe o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá bom? E vamos lá, pessoal. Como sempre, vou iniciar aí fazendo uma leitura com vocês, como eu sempre faço, tá? Para a gente entender os conceitos, o que está sendo solicitado, né? Na verdade, a gente vai e depois a gente já vai para a planilha lá que veio montada. A gente já vai para a prática, tá? Então, vou ler aqui o que ele trouxe para vocês e a gente já depois vai lá para nossa planilha. Então, vamos lá. Ó. Você é o analista financeiro da empresa Educaverso Ltda, que possui uma plataforma inovadora para o segmento educacional, oferecendo um metaverso incrível para os alunos de diversas escolas aprenderem conteúdos de diversas disciplinas de forma lúdica. Além da venda de licenças para o uso da plataforma, a empresa também desenvolve projetos customizados de metaverso, de acordo com as necessidades de cada cliente. Como o serviço prestado é inovador, a empresa está em crescimento de vendas desde o ano de 2024. Com uma reunião de diretoria marcada para os próximos dias, você está preparando os relatórios para a apresentação do fechamento do segundo trimestre de 2025. Na apresentação da reunião, além dos resultados do período, também será apresentada a análise entre os valores orçados e realizados, não só do período em questão, mas também dos 4 trimestres de 2024 e primeiro trimestre de 2025. Os diretores também fazem questão de acompanhar o orçamento atual para os próximos trimestres. Ao receber os dados solicitados aos departamentos contábil e financeiro, você identificou que estão faltando alguns números. Como você realiza as análises e compreende bem os cálculos para obter os valores apresentados, optou por aproveitar a situação para calcular e informar os valores faltantes, como forma também de validar os dados apresentados. Nas abas da planilha disponível no material da disciplina, você encontrará dados relacionados ao orçamento de vendas, abas em azul, orçamento de custos dos serviços prestados, abas em vermelho, orçamento de despesas operacionais, abas em amarelo, orçamento de tributos, abas em verde e a demonstração do resultado do exercício, aba em preto. Em cada aba você encontrará informações referentes aos dados em questão e em algumas abas, logo abaixo das informações, você encontrará Agora é com você, com orientações para que você efetue os cálculos e ou análises visando se preparar completar os dados para a reunião com a diretoria. Tá? Nas informações deixadas pelos departamentos financeiro e contábil, você perceberá a influência de fatores externos à organização, impactando diretamente em seu orçamento e resultado, seria o lucro. Como, por exemplo, aumento sindical de salários e aumento de demanda pelos serviços por conta de uma normativa do Banco Central do Brasil. Não esqueça desses fatores na hora da reunião, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para a nossa planilha. Então, basicamente aí a gente vai trabalhar com os dados financeiros aí da empresa Educaverso, tá? Que é uma plataforma inovadora para o segmento educacional. E ele está pedindo para a gente realizar alguns cálculos lá na planilha do Excel. Tá? A gente vai identificar o que está sendo solicitado em cada aba. Vamos lá para nossa plataforma só para a gente entender. Mas antes eu queria explicar só alguns conceitos que ele trouxe aqui para nós, tá? Dentre esses aqui, só para a gente entender mais ou menos como que funciona. Então, pessoal, basicamente o que ele trouxe para nós vamos ter uma série de planilhas ali, né, no Excel, e
quero explicar um pouquinho para vocês aí desses conceitos que ele trouxe para nós, tá? Então, o orçamento, pessoal, orçamento empresarial, quando a gente fala de orçamento de vendas, né? Que a empresa vai trazer ali, baseado em projetos ali da plataforma que a gente vai ver, né? Licenças da plataforma e tudo mais. Os orçamentos dos custos prestados, de custos dos serviços prestados, né? Então, como é uma empresa que envolve tecnologia, né? Então, o custo pode incluir horas de trabalho de desenvolvedores, custos de servidores e tudo mais. A gente vai ver certinho na planilha. Aí nós teremos também o orçamento de despesas operacionais, né? Quando a gente fala de despesas operacionais, está mais ligado não diretamente à produção, né? Então, assim, são coisas mais indiretas, como aluguel, marketing, salários administrativos e outros custos gerais da empresa. Teremos também aí o orçamento de tributos, né, que se referem mais aos impostos mesmo, de fato, baseado aí nas vendas, nos lucros, né, e em outras variáveis financeiras. Nós teremos uma análise de desempenho também, né, que a gente vai ver bastante lá na planilha, que é orçado versus realizado, né? Então, em cada período, a empresa vai comparar o que orçou, planejou, né, com o que realmente aconteceu. A gente vai ter isso lá na planilha também, tá? Então, a gente vai fazer isso por meio da análise do orçado versus o de fato realizado, tá? Deixa eu ver sobre a DRE. A DRE, pessoal, é a principal ferramenta que é usada para saber se a empresa está lucrando ou não. Tá? Então, ela é uma ferramenta que resume todas as receitas e despesas da empresa e vai demonstrar ali o lucro ou prejuízo no final do período. Então, a DRE ela ajuda a visualizar de uma forma organizada, tá? Quanto a empresa gastou, quanto ela ganhou e qual será o resultado final, tá? Seja lucro ou prejuízo. Então, de fato, aí, a importância dessa disciplina, né, pessoal, a gente vai entender que é justamente o planejamento orçamentário. E sem um bom planejamento, a empresa ela pode perder o controle financeiro facilmente, ainda mais em empresas que envolvem muitas variáveis que precisam ser analisadas. Então, o orçamento ele vai ajudar a controlar as finanças, tomar decisões mais assertivas e também se preparar para imprevistos, que é o maior problema, né? São os imprevistos. Impactos externos, né? A empresa ela deve ser capaz aí de se adaptar aos cenários econômicos e regulatórios para não ser surpreendida. Então, por exemplo, se a demanda dessa empresa, né, que se chama Metaverso, crescer devido a uma nova normativa, a empresa pode focar ainda mais em oferecer soluções customizadas para aproveitar esse aumento de demanda. Então, é muito importante nós fazermos todo esse planejamento orçamentário que nós vamos fazer, tá? Vamos lá para a planilha do Excel, então, para a gente entender o que ele trouxe para nós. Então, pessoal, já aqui no Excel, tá? Já aqui dentro do Excel, nós temos aqui o enunciado, tá? Que a gente já fez a leitura. Aí, a primeira planilha que ele traz aqui para nós é o orçamento do preço de venda, tá? Então, para a gente entender aí. Então nós temos aqui primeiro trimestre, segundo trimestre até quarto trimestre. E aqui ele traz as licenças, né? As licenças e serviços, né? Aí temos as licenças Metaverso Educacional. Então foram esses os preços para cada trimestre, tanto o plano 1 Premium, plano 2 mais básico, tá? E temos os projetos customizados por hora. Então, são projetos específicos, né, que a pessoa contrata e paga por hora. Então, os tipos de serviço são os valores do serviço que a empresa presta aí. É só um orçamento do preço de venda, tá? Aí já no ano de 2025 houve um aumento, tá? Houve um aumento ali de todos os preços. Então, bem simples de entender, é só os valores aqui que ele trouxe para nós. Então, ó, no último trimestre de cada ano, a empresa reajusta os preços de venda em 10%. Então, ela vai reajustando. Ó. Se a gente pegar, deixa eu ver se é isso que eu entendi. Pegar esse preço vezes
0,10 dá 6,68, certo? Aí isso mais isso aqui mais isso, ó, 75,63. Então, com relação ao ano, tá? Então, ó, daqui para cá subiu 10%. Os valores de preço de venda são por trimestre, licença trimestral, ou seja, não precisa multiplicar por 3 para calcular a receita de venda do trimestre. Então já é no trimestre, tá? A pessoa paga aqui esse valor por trimestre, ela não paga por mês, então não precisa multiplicar por 3 meses, né? Aqui está o orçamento da quantidade de licenças e horas contratadas barras vendidas, tá? Então, a gente tinha orçado, que a empresa tinha orçado, por exemplo, desse primeiro trimestre de 2024. Vou explicar para esse primeiro trimestre aqui, que vai servir para todos os outros trimestres, tá? Para todos os outros. Então, eu tinha orçado que ia vender isso, 1.167, mas na verdade vendeu isso aqui. Aí, houve aí uma diferença de 257, negativo. Uma diferença em percentual é de menos 22%. Então foi 22% abaixo do que tinha orçado. É essa análise aqui para todo o resto, tá? Na verdade, assim, ó, essa análise que eu fiz para essa linha aqui serve para todo o resto. Então, novamente, ó, ele orçou que queria vender 1.177 do plano premium aqui, certo? Do plano premium, mas na verdade vendeu 920. Deu uma diferença de 257 unidades. Ó, vou fazer aqui para vocês, ó. É igual a realizado menos orçado. Ó, menos 257, mesmo valor. Para quem não sabe usar o Excel, tá, pessoal? Ó, dá um igual aqui, aí seleciona essa célula, aí seleciona menos, ó, seleciona essa célula aqui. Então vai fazer essa célula que é um marquinho azul, menos 1177. Ó, e para fazer o percentual, é só eu pegar e fazer a diferença e dividir pelo total, ó. Vou fazer aqui para vocês. Ó, vou abrir dois parênteses, tá? Dois parênteses. Já está em percentual essa célula, então observem só aqui, ó. Orçado. Esqueci do sinal de igual aqui, ó. Tem que colocar um sinal de igual para funcionar a fórmula, tá? Realizado menos orçado, certo? Isso tudo sobre o orçado. Fecha aqui, ó. Ó, menos 22%. É só fazer essa diferença aqui dividido pelo total do orçado. Beleza? Aqui deu positivo, ó, porque deu a mais, certo? Deu 50 unidades a mais, 33% a mais do que os projetos customizados. É a mesma coisa que a gente aplica aqui, ó. É igual a esse, dois parênteses, esse menos esse, tá? Fecha parênteses sobre esse aqui, fecha parênteses, ó, 33%. Se eu quiser aumentar as casas decimais, é só fazer isso aqui, ó. Mas ele, o próprio enunciado pede pra gente deixar dessa forma aqui arredondado, tá? Tudo isso aqui, pessoal, foi feito para tudo isso aqui, ó, tá? Tá. Show. Vamos ver as informações aqui que ele traz para nós. Informações. A empresa estima um aumento geral nas vendas, licenças e horas projetos customizados de pelo menos 7% nos segundos e terceiro trimestre de cada ano, comparado com o orçado no trimestre anterior. Então, olha só, vamos ler de novo. A empresa estima um aumento geral nas vendas, licenças e horas projetos customizados de pelo menos 7% nos segundos e terceiros trimestres de cada ano, tá? Beleza. Então, a venda, tá? Um aumento geral nas vendas. Por conta da sazonalidade no número de vendas de licenças já identificada pela empresa no último trimestre de cada ano, estima-se um aumento de 10% nas vendas de licenças para os 4 trimestres do ano, comparado com o orçado no trimestre
anterior. Então, basicamente assim, ó, eu vou pegar o orçado e vou multiplicar, vou acrescentar 10%, tá? É isso que ele está falando aqui para nós, ó. Nesse ponto aqui, ó, por conta da sazonalidade, o número de vendas já identificado pela empresa no último trimestre de cada ano, estima-se um aumento de 10% nas vendas de licenças para os 4 trimestres dos anos. Então vai aumentando sempre 10%, tá? Ó, aumentou 10%, aumentou 10%, 10% e assim por diante. Então como que eu faço isso? Eu vou selecionar a célula, aí vou colocar mais 10%, que é 0,1, vezes a célula aqui de novo, ó. Essa célula aqui, tá vendo? Estou multiplicando lá, estou acrescentando 10%. Então, ó, é só para replicar, pessoal, para quem não conhece também do Excel aqui, para replicar a fórmula, você clica aqui no canto inferior direito, vai aparecer essa cruzinha. Clica e arrasta. Você pode também dar um Ctrl C, vai copiar a fórmula, você pode colar aqui, ó. Pode observar que aplicou a mesma fórmula ali. Aí eu vou fazer isso aqui, mesma coisa do terceiro trimestre. Eu vou selecionar esse aqui, mais 0,1 vezes esse aqui, ó. Pera aí. Vezes esse aqui. Ó, pode observar que eu estou só replicando a fórmula. Certo? Opa, eu coloquei aqui no realizado, né, pessoal? Fiz errado. Vou apagar aqui para ajustar já. É igual esse, mais 0,1 vezes esse. Ó, arrasta. Show. Fizemos ali o que ele trouxe aqui para nós. 3. Nos primeiros trimestres do ano, há um histórico de cancelamentos de contratos de licenças. Por isso, para os primeiros trimestres do ano, a empresa mantém a estimativa para licenças considerada no último trimestre do ano anterior, sem atualização do valor. Com relação às horas de projetos customizados, o primeiro trimestre também mantém a estimativa do último trimestre do ano anterior, visto que nesse período também há histórico de demanda estável. Tá, a gente não vai fazer nada com essa informação, é só curiosidade, ó. Praticamente o mesmo, são os mesmos valores, ó. Orçado aqui, orçado aqui. No último trimestre com relação ao primeiro trimestre de 2025, tá? Deixa eu só ajustar um negócio aqui, pessoal. Show, vamos lá. Nos trimestres 1 e 2 de 2024, o realizado X orçado das horas de projetos customizados teve variação positiva por conta da demanda maior devido à resolução conjunta número 8, de 21 de 12 de 2023 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre medidas de educação financeira a serem adotadas por instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ainda considerando a resolução conjunta número 8 de 21 de 12 de 2023 do Banco Central do Brasil, a empresa estima que haja um aumento no número de horas de projetos customizados em pelo menos 25% no segundo trimestre de 2025 e no terceiro trimestre de 2025, comparados com os valores orçados nos trimestres anteriores aos mesmos. Considere esse percentual para os cálculos. Tá? Mas aqui ele está falando em número de horas, né? Então Pera aí, deixa eu só entender aqui. Ah, tá, dos projetos customizados, tá, pessoal? Tomar bastante cuidado aqui, ó. Porque aqui, quando a gente fez o aumento, a gente tava falando de vendas de licenças, tá? Aqui, ó. Venda de licença. Seria essa parte aqui, ó, licenças, tá? Essa parte aqui de cima, essa parte aqui eu vou até apagar. Opa, esse aqui ele já trouxe, tá? Vou até apagar aqui, ó, tá? A fórmula de 10% era para esses dois aqui de cima, tá? Aí agora, ainda considerando a resolução conjunta número 8,
A empresa estima que haja um aumento no número de horas de projetos customizados em pelo menos 25% no primeiro trimestre de 2025 e no terceiro trimestre de 2025. Então, a gente vai somar 25% aqui no orçado, tá? Mais 0,25. A única coisa que muda é o 0,25 ali, tá? Aí eu vou pegar novamente essa célula aqui vezes 0,25. Opa, mais 0,25 vezes essa célula aqui. Tá, ele falou só para o segundo e terceiro trimestre. Ele não citou o quarto trimestre, não. Então a gente deixa assim por enquanto. Ó, a variação para menor na quantidade de licenças vendidas no trimestre tem relação com os cancelamentos / não renovação contratual de clientes, tá? Essa informação aqui só título de curiosidade também, tá? Show. Vamos ler isso aqui também, tá? Então tem algumas informações que ele já trouxe, a gente já conseguiu organizar algumas coisinhas ali. Aí agora sim, agora é com você. Vamos ver se a gente vai ter que ajustar mais alguma coisa. Ao realizar os cálculos, arredondar as quantidades fracionadas para o próximo número inteiro. Então, já está tudo arredondado, né? Na verdade, esses aqui não estão arredondados, ó. Eu vou selecionar com vocês, ó. Selecionei todos, pode selecionar tudo isso aqui, né? Vou selecionar só aqui, ó, orçado e realizado, orçado e realizado, orçado e realizado. Para selecionar, pessoal, seleciona um, aperta Ctrl, seleciona outro. Pode soltar o Ctrl, aperta Ctrl de novo, seleciona o outro. Selecionou tudo. Aí você vai clicar nessa casinha aqui, ó, e vai deixar só sem nenhuma casa decimal, igual ele está recomendando aqui, tá? Igual ele está recomendando aqui para nós. Tá, 2. Calcular e informar os valores orçados para o segundo trimestre de 2025, considerando o item 1 acima. Ó. Calcular e informar os valores orçados para o segundo trimestre de 2025, considerando o item 1 acima. O item 1 diz que a empresa estima um aumento geral nas vendas de pelo menos 7%. Então, isso aqui só para o segundo trimestre. A gente vai ajustar aqui, ó. É igual a mais 0,07 vezes aqui, tá? Copio, cola. Show. Atualizar os valores realizados no segundo trimestre de 2025. Plano 1, 1.300 licenças. Plano 2, 1.700 licenças. E projetos customizados, 240 horas, tá? Isso aqui, os valores realizados, tá? Então tá aqui, ó. 1.300, 1.700, 240. Ok? Show. Atualizar os valores do segundo trimestre de 2025, OXR, considerando realizado menos orçado em unidades, tá? É aquele cálculo que a gente vai fazer, ó. Então vou colocar aqui assim, igual a realizado menos orçado, tá? Aí posso puxar, replicar essa fórmula aqui, ó, tá lá. Aí para fazer o percentual, novamente, tá? Igual, abre dois parênteses, vai ser, posso selecionar direto aqui, né? Porque já fiz a diferença, dividido pelo orçado, tá? Pego, replico essa fórmula aqui, ó. Show, tá pronto ali. Show, feito isso aqui. Calcular os valores orçados para a quantidade de licenças e horas de projetos customizados para o terceiro e quarto trimestre, considerando os itens 1, 2 e 5 das informações acima. Tá. Ficou um pouco confuso, pessoal, porque aqui ele fala que é para aumentar 10%, né? Em todos, ó, nos 4 trimestres do ano.
Aí aqui ele fala 7% comparado ao orçamento no trimestre anterior, né? Mas assim, pelo que deu a entender então, é só para o terceiro e quarto. A gente for considerar o item 1, 2 e 5 das informações acima, para o terceiro e para o quarto trimestre, eu vou somar 10%, igual eu já fiz aqui, ó, já somei 10%, tá? E para o caso das horas customizadas, somente 25% somente para o segundo e terceiro. Então, aqui no quarto eu vou colocar 10%. Tá? Considerando esses itens. Mas assim, confesso que é um pouco confuso ali, essa parte. Pelo que eu entendi dos demais, que não vai ser tão confuso assim, mas essa é a maneira mais coerente, tá? A gente vai conferindo certinho, mas de acordo com a nossa interpretação aqui é o que mais faz sentido, tá? E o realizado ele não trouxe nenhuma informação, então a gente não consegue calcular esses itens aqui, tá? Ó, não consegue porque a gente não sabe quais são os realizados aí para o terceiro e para o quarto trimestre, somente aqui para o segundo trimestre, tá bom? Não sei porque ele restringiu, mas porque se for considerar a realidade, né, nós estamos no segundo trimestre de 2025, praticamente, né? Na verdade, passamos um pouquinho, estamos no meio desse aqui, né? Então, se for considerar a realidade, a gente não tem os dados reais, né? Pode ser essa a ideia. Pessoal, só corrigindo então, que é o seguinte, ó, ele pede aqui na 5 para considerar os itens 1, 2 e 5 aqui para calcular o terceiro e quarto trimestre, tá? Então, aqui tá resolvido, fechou? Até vou grifar aqui, ó, aqui tá resolvido. Agora, temos que tomar bastante cuidado, tem até uma informação que ficou um pouco confusa, mas ó, o item 1 diz que pelo menos 7% no segundo e terceiro trimestre de cada ano. Para os dois valores. Então, eu somei aqui, ó, 7% no terceiro trimestre para as licenças, tá? E para os projetos customizados, eu somei 25%. Porque ele fala aqui no item, ele pede para considerar 1, 2 e 5, né? No item 5 que no terceiro trimestre tem que somar 25% para o número de horas de projetos customizados. Então aqui 25%, aqui 7%, aqui 7%. Fechou o terceiro trimestre, tá? Aí o que ele diz sobre o quarto trimestre? Aqui ele não diz nada no item 1. Só que no item 1, 2, ele fala para considerar um aumento de 10% nas vendas de licenças. Então tá aqui, tá aqui. Só que ele não fala mais nada agora sobre o quarto trimestre com relação a projetos customizados, tá? Ele não fala mais nada, nem aqui, nem aqui, nem aqui com relação a projetos customizados. Eu vou considerar aqui 10%, tá? Vou considerar esse valor aqui, mas talvez fique até em branco, não tem problema. Então, é isso, tá? Só corrigindo, então seguindo todas as restrições que ele passou ali no nosso enunciado, tá?